36 protagonistas capítulo 109. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. De manhã cedo, acordei com o sol quente da manhã fazendo cócegas no meu rosto. Mesmo que eu raramente sentisse que acordar assim era a melhor maneira, neste momento, achei bastante refrescante. Qualquer um concordaria comigo se a primeira coisa que visse logo depois de acordar fosse o rosto de Seo Jung-yeon. Ela estava dormindo pacificamente em meu abraço. Seus braços estavam em volta do meu pescoço no caso de eu tentar fugir. Tivemos uma longa conversa ontem à noite. Revelei que na verdade era um viajante dimensional e, mesmo agora, ainda estava fazendo isso. Ela também me contou sobre sua infância trágica. Era uma história tão simples. Me contou sobre a vez que comeu pão pela primeira vez quando tinha alguns anos e ficou muito feliz com isso. Ou um dia em que estava tão triste porque estava morrendo de fome em um dia frio de neve. No entanto, apesar de compartilhar histórias tão triviais, Seol estava feliz. Basicamente, sua vida era cheia de solidão. Ela até me disse que estava muito sozinha na noite passada. Então, depois de ouvir a história, não consegui acordá-la. Não tive escolha a não ser me deitar e passar algum tempo a encarando. Parecia diferente com cada mudança na forma como a luz do sol batia em seu rosto. A cada momento, seu charme parecia mudar. Eu poderia dizer que ela tinha 1000 rostos. Seldão. Bom dia. Oh, sim. Desculpe. Eu estava ocupado ontem à noite? Sim. Parece que sim. De alguma forma, a voz da interface parecia estar um pouco no limite. Foi porque eu fiz outra coisa em vez de ouvir o pedido dela? Agora me sinto culpado. Você gostaria de prosseguir com a missão? É tão urgente assim? Com o passar do tempo, a taxa de sucesso da caça diminuirá exponencialmente. Parece que aconteceu um grande incidente. De acordo com as suas palavras, algo parece ter acontecido no mundo de um romance da Santa de Cabelos Negros. Mas para ser honesto, exceto pelo fato de que era um mundo com um gênero de fantasia romântica, não sei de mais nada. Eu ainda não estive em um mundo com esse gênero e esperava que não houvesse mais desses no futuro. Não consegui estudar o assunto, então a dificuldade básica em si seria bem alta. De qualquer forma, eu teria que fazer muita preparação. Mas, baixei lentamente o olhar. Seo ainda estava dormindo sem nenhuma intenção de acordar. Eu também não consegui acordá-la. Só mais um pouco, até ela acordar. Vamos fazer o briefing. Dá-me o resumo. O romance da Santa de Cabelos Negros número fantasia sublinhado romance número harém sublinhado reverso número líder sublinhado feminina sublinhado inocente número líder sublinhado feminina sublinhado inteligente número sublinhado protagonista sublinhado masculino sublinhado mais sublinhado forte número líder sublinhado masculino sublinhado imperador sublinhado obcecado número mago sublinhado protagonista sublinhado masculino número papa sublinhado protagonista sublinhado masculino enredo. Eu reencarnei no mundo dentro do romance a mulher malvada que volta no tempo que eu costumo ler. Eu me torno a santa que implora por amor dos protagonistas masculinos, é abandonada, age egoisticamente e finalmente morre miseravelmente. Oh meu Deus! Agora que posso viver mais uma vez, não posso morrer de novo. Eu certamente viverei uma vida normal sem ser notada pelos protagonistas masculinos. Bianca, seus olhos estão mais bonitos hoje. Onde você está indo? Por que continua me evitando? Peguei no caminho. Você está tendo dificuldade? Conte-me tudo. Mas por que esses caras continuam obcecados por mim? No meu caminho de volta para o esconderijo da guilda, suspirei ao receber o enredo da interface. A estrada à frente é sombria. Para ser honesto, eu não li nenhum livro do gênero fantasia romântica até agora e não consegui pensar em uma maneira de caçar o protagonista depois de ler o resumo. Para caçar meu alvo, eu absolutamente preciso saber a probabilidade. No entanto, nem sei que tipo de probabilidade seria dada a um protagonista desse gênero. Se eu for em frente e fizer alguma pesquisa, encontrarei algo, certo? Provavelmente sim. Foi um pedido difícil desde o início. Eu coloquei munições encantadas, explosivos encantados e a arma de fogo recém-obtida Winchester 777 no inventário. Os acessórios que obtive do mundo anterior já foram distribuídos às pessoas. Dei um par de brincos com uma joia rosa pálida para Seo Jung-yeon, um colar de joias de ouro para Taylor e grandes brincos de pérola para Ekaterina.
Eu tinha praticamente terminado todas as coisas que eu precisava fazer aqui. O espírito de Ekaterina também estava totalmente carregado em 100%, e não havia nada na guilda que precisasse da minha permissão agora. Vamos lá. Mudando para Altar Empire, o mundo onde o protagonista do nível 99 mais 165 mais 171 mais 158 mais 161, reside. 10. 9. 8. Com a sensação de ser sugado para algum lugar, o mundo virou de cabeça para baixo. 2. 1. 0. A viagem dimensional está concluída. Você se tornou o cavaleiro guardião da princesa Saar Serenity. Kuheon, Kwakwang. O lugar a que cheguei era uma mansão muito antiga. Algumas paredes desabaram enquanto vinhas envolviam o resto. Não seria surpresa se um fantasma aparecesse aqui. Havia também retratos antigos negligenciados e empoeirados pendurados. Seria um vestígio de sua antiga glória. No final, havia um retrato de uma mulher de olhos roxos e longos cabelos prateados, que sorria levemente. A deusa do tempo e da estação, Kader. Onde é isso? O chão rangeu quando eu pisei nele. Eu podia ouvir o som de trovões e tempestades do lado de fora. O barulho das janelas era assustador. Que diabos? Onde está o protagonista? Originalmente, deveríamos ter chegado perto do protagonista. No entanto, agora, não podemos. Por quê? Porque a taxa de sucesso da caça é pequena e vir por aqui pode aumentar esse número. No momento em que terminei de ouvir as palavras da interface, pude ouvir uma voz soluçante vindo de algum lugar. Eu cuidadosamente me movi em direção ao som. Atrás da porta quebrada, uma mulher com longos cabelos grisalhos estava olhando pela janela enquanto abraçava os joelhos. Quarreon. E quando o trovão atingiu novamente, sua figura se iluminou brilhantemente. Talvez, porque ela ouviu meus passos, lentamente virou a cabeça e olhou para mim. Vilão protagonista feminino Saar Serenity. A frase flutuando acima de sua cabeça estava me confundindo. Vilão estava claramente escrito lá. Mas, ao mesmo tempo, protagonista feminino também foi escrito lá. É porque este mundo está dentro de um romance. O protagonista dentro do livro era um protagonista falso no final, e a pessoa que transportava para o livro era o protagonista real. Isso significa que a mulher na minha frente não era a que eu tinha que matar. Você é meu cavaleiro de escolta desta vez? Círculos escuros profundos eram visíveis sob seus lindos olhos roxos de tirar o fôlego, mas tal aparência não me impressionou porque seus olhos já estavam perdendo a luz. De alguma forma meu coração se sentiu desconfortável ao olhar para ela. Por que você não me responde? Diga o teu nome. Em primeiro lugar, decidi manter o papel que me foi dado. Sim. Eu sou seu cavaleiro de escolta, e ouço Serdão. Por favor, cuide de mim, princesa. Ah. Sim, estou ansiosa para ver quanto tempo você vai durar. Ela disse com um sorriso zombeteiro. Você vai descobrir que trabalhar comigo é mais difícil do que pensa. Ó senhor cavaleiro guardião. Uos. A tempestade ainda estava saindo pela janela. Araceli Rencal era uma andarilha dimensional. Poderia penetrar e viajar entre as dimensões. No entanto, mesmo para ela, encontrar um local específico ainda era impossível. Ainda é impossível definir o destino para o lugar que ela queria, mas pelo menos é possível ir para o lugar onde a pessoa que ela mais ama estava. Assim que percebeu que seu professor havia se movido novamente, Araceli se preparou imediatamente. Eu tenho mana suficiente. Ela passou vários meses se abstendo de usar magia o máximo que podia, enquanto reunia mana suficiente para viagens dimensionais. Uau! O vento soprava e seu cabelo esvoaçava em todas as direções. A lacuna entre tempo e espaço divergia gradualmente, criando um novo caminho que só era visível para ela. Eventualmente, Araceli estendeu a mão para a abertura e torceu e uma porta foi criada. Pode ser mais correto descrevê-la como um jornal rasgado, uma parte de uma caneca quebrada ou um biscoito quebrado em vez de uma porta. Era tão incompleto. A propósito, quanto risco alguém tinha que correr para viajar por um caminho incompleto? O mundo distorceu, até o espaço e o tempo estavam desmoronando. Tudo o que Araceli tinha foi destruído, exceto uma coisa, o projétil de prata do professor. Ei! Era como correr em uma ponte feita de dezenas de estrelas. Mas o importante era que as estrelas não eram tão gentis quanto os humanos pensavam. Cada vez que Araceli dava um passo em todos aqueles espaços,
Uma dor insuportável penetrava nas solas dos pés. Sua pele também era rasgada. Mas, isso não é a única coisa que incomoda. O fragmento do tempo. O fragmento de tempo estendeu sua influência para ela. Como a gravidade que puxa tudo, continuou tentando tirar o tempo de Araceli. Ela era originalmente uma adulta, no entanto, graças ao fragmento, envelheceu ao contrário. Se tomassem todo o seu tempo aqui, sua própria existência seria extinta. Mas, felizmente, a saída era claramente visível diante dos olhos dela. Ué! Ela tentou o seu melhor. Zwouk. Em pouco tempo, o espaço escuro foi iluminado mais uma vez. Sua cabeça atingiu um piso de mármore branco puro. Sempre foi assim todas as vezes. Ao viajar entre dimensões, ela não conseguia controlar sua própria velocidade. E cada vez que entrava em um novo mundo, sempre saía de cabeça. Ela realmente pensou em criar magia de capacete. Aine. Araceli levantou lentamente o corpo com a mão ainda enrolada na cabeça. Ela percebeu tardiamente que uma dúzia de pares de olhos estavam olhando. Eram mulheres em puros uniformes brancos e azuis. Quando viram Araceli que parecia envergonhada, elas se aproximaram apressadamente dela e colocaram um vestido branco em seu corpo despido. De onde você veio? Sua cabeça está bem? Oh meu Deus! De onde ela veio? Araceli verificou apressadamente sua idade corporal enquanto usava as roupas ao redor do corpo e supôs que sua idade atual era de cerca de 17 a 18 anos e o professor? Hugo. Minha cabeça. Ela sentiu que havia um pequeno desvio em sua viagem. Caiu em um lugar diferente do professor e em um momento diferente. Isto é, um templo. Se viu em um lugar onde pilares brancos puros sustentavam o teto plano e padrões redondos estavam densamente gravados no chão. Depois de encontrar tantas civilizações, Araceli agora podia adivinhar que tipo de cultura tinham aqui simplesmente olhando para eles. Eventualmente, seus olhos se voltaram para o local onde uma misteriosa estátua da deusa foi erguida. Naquela estátua, algo estranho estava escrito nela. Normalmente, não seria capaz de lê-la, mas ela era uma feiticeira do nono círculo, bem como uma viajante que vagava por muitas dimensões. Araceli usa a habilidade Barreira Linguística, SS. Depois de focar por um tempo, o símbolo outrora estrangeiro foi interpretado. A deusa do tempo e das estações, Kader, era um nome um tanto perturbador e suspeito. A deusa tinha duas palavras relacionadas a não tempo em seu título. Enquanto olhava fixamente para a estátua, alguém entrou pela frente do templo. A senhorita Santa está aqui. Diante de 10 atendentes, Araceli pôde ver uma mulher muito bonita. Tinha cabelos pretos e olhos pretos. Ela caminhou em sua direção com um sorriso puro. Então, a sacerdotisa perto começou a murmurar. Curioso. Ela se tornou uma santa só porque teve sorte, provavelmente vai nos dizer para julgar essa garotinha fora também. No entanto, quando os padres mais velhos olharam para os padres mais jovens, seus murmúrios também desapareceram. Senhorita Santa. Sinto muito, mas de repente essa criança apareceu. Vou tirá-la daqui imediatamente. Ao invés de ser visto por uma santa com uma personalidade suja, seria melhor levá-la dali. Mas algo estranho aconteceu. A santa não estava de repente mostrando um sorriso benevolente. Não. Está bem. Se for uma criança que veio ao templo, você pode aceitá-la. Sério? Sim. Ela parece uma criança que não tem para onde ir. Posso dar uma olhada? Ah, sim. Então de repente, Araceli percebeu que algo estava errado com essa situação. Oh meu Deus, a personalidade dela mudou. Ela de repente ficou legal. Se tornou uma pessoa realmente diferente. A imagem da santa foi completamente invertida mesmo quando ela não fez nada. Com a visão absurda que se desenrolava diante dela, Araceli ficou muda. Independentemente de suas próprias emoções, a santa ainda veio em sua direção e lentamente olhou para seu rosto. Havia uma criança assim no original? Bem, não importa. Então ela sorriu e estendeu a mão. Bom te ver. Meu nome é Bianca. Naquele momento, Araceli franziu a testa ao sentir uma sensação desagradável rastejando em sua cabeça. A protagonista, Bianca, usa a habilidade passiva Monopólio de Charme, SSS. O que é isso? Era uma sensação desagradável e desconhecida. Era como se a sensação tentasse manipular sua mente para gostar dela.
Araceli resistiu à habilidade Monopólio de Charme, SSS, com a habilidade Olho do Sábio, SSS. Quando Bianca franziu a testa ao sentir que algo estava estranho, Araceli agarrou a mão estendida de Bianca e a moveu para cima e para baixo o mais forte que pode. Eu sou Araceli. Por favor, cuide bem de mim. De Protagonistas capítulo 110. A princesa Saar Serenity não era exatamente uma princesa, mas uma duquesa. No entanto, ela estava sendo exilada dos direitos de sucessão e poderia ser destituída de seu título de nobreza. 2 dias desde que Seldão chegou a este mundo, ele estava andando livremente pela residência da duquesa. A mansão, que consistia apenas de alguns guardas, atendentes e empregadas, estava muito desolada e estava praticamente abandonada. Talvez fosse natural porque todos que trabalhavam na mansão estavam sob as ordens do imperador para monitorar a princesa que perdeu todo o seu poder. Isso mesmo. A princesa Saar Serenity era odiada pelo imperador. Mesmo que eu ainda te ame, Sua Majestade, o imperador. Saar riu ironicamente. A pálida luz da lua refletiu em seus olhos roxos. Ela colocou o nariz mais perto do copo para apreciar o cheiro de vinho tinto que rodopiava dentro dele. A princesa Saar lentamente virou a cabeça para um canto atrás dela. Lá, viu Seldão parado em um uniforme limpo. Ela olhou para ele com os olhos cheios de pena. Sinto muito por você também. Por quê? Você também foi enviado aqui por Sua Majestade para cuidar de mim. O fato de um cavaleiro tão jovem ter sido designado para a Duquesa Serenity significa, na verdade, que seu futuro está bloqueado. Bem, pode ser muito agradável ver uma princesa desgraçada acabar com a própria vida. O que ela disse estaria certo se Seldão fosse como os outros que balbuciavam e xingavam a duquesa. Eu acho que é um mal-entendido, Sua Alteza. Como assim? Não vim aqui por ordem de Sua Majestade o Imperador. Venho aqui por minha própria vontade porque quero protegê-la, Alteza. A princesa Saar olhou nos olhos de Seldão e caiu na gargalhada. Isso é uma besteira tão engraçada. Se eu ainda fosse a mesma, seu pescoço teria desaparecido. Estou curioso sobre a velha princesa. Poderia, por favor, me contar sua história, Sua Alteza? A princesa Saar não era protagonista. Sua rival Bianca é a protagonista. E Seldão pensou que muita coisa deve ter acontecido antes de vir aqui. Ele tinha que saber o que diabos tinha acontecido e como ela ficou assim. O que estou cansada de falar com a parede de qualquer maneira. Vou te contar minha história. Com seus olhos roxos brilhando, a princesa Saar começou. Há cerca de 1 ano, voltei no tempo. Senhorita Santa. Você está tão linda hoje. Sério? Eu também acho. Não me canso de me olhar no espelho. A mulher no espelho era eu e ao mesmo tempo não era. A verdade é que me lembro da minha vida anterior. Lembro-me até do momento em que fui atropelada pelo caminhão enquanto lia meu romance na web favorito A Mulher Malvada que Volta no Tempo. Foi uma experiência terrível que eu não quero passar nunca mais. De qualquer forma, foi assim que eu morri, e reencarnei em uma linda mulher no espelho Bianca. Infelizmente, não sou a protagonista deste mundo. Este mundo era um mundo dentro do romance A Mulher Malvada que Volta no Tempo que eu estava segurando logo antes de minha morte. Sim, a protagonista deste mundo era Saar Serenity. Ela foi morta por causa do truque maligno da Santa Bianca em sua primeira vida e também perdeu seus entes queridos e seus poderes. Mas então, a deusa do tempo e da estação confundiu a princesa Saar com outra pessoa e a reencarnou no passado. Depois de muitas reviravoltas, a princesa consegue matar a Santa Bianca e recupera seu amor, riqueza e honra usando seu conhecimento do futuro. Santa. Você está bem? Sim. Estou bem. Opa, eu estava apertando meu cabelo sem nem saber. Enquanto o cabelo fino estava espalhado, as sacerdotisas o pentearam apressadamente. O nome da sacerdotisa à minha esquerda era Yayan, o da minha direita era Koyan. Ambas eram as sacerdotisas mais próximas de Santa Bianca. Ambas também tinham um futuro lamentável e sombrio as esperando. Ambas não poderiam violar a ordem de Bianca, e depois de cometerem vários atos malignos, acabariam sendo pegas pela princesa Saar. Seus membros seriam amputados e jogados nas ruas. O mesmo futuro também está esperando por mim. Provavelmente, mesmo que eu ficasse parado assim, de alguma forma seria pego pela princesa Saar e sentenciada por vários abusos e blasfêmias que cometi, e eventualmente morreria dentro de 1 ano.
No momento em que suspirei pesadamente. Clank! Ouvi o som de vidro se quebrando bem atrás de mim. Virei a cabeça em choque e vi uma das sacerdotisas tremendo. Ah, esse é o refrescante parfait de frutas com iogurte, certo? Depois de misturar limão e banana, e espalhar o morango sob o sorvete, o sabor fascinante do morango foi a única felicidade que pude sentir aqui. O que há de errado com ela? Por que aquela criança está tremendo assim? Desculpe, senhorita Santa. Cometi um pecado grave. A sacerdotisa que deixou cair o parfait de repente se ajoelhou e bateu a cabeça no chão. Ah, agora entendi. A Bianca original era bastante mal-humorada e era famosa por seus palavrões. O parfait foi definitivamente um desperdício, mas eu não sou a Bianca original. Então, está tudo bem. Você disse que seu nome é Sobenis? Sim, sim. Isso mesmo, nós podemos apenas fazer outro. Não tenha tanto medo assim. Da próxima vez, você pode fazer um parfait mais delicioso para mim. Muito obrigada, senhorita Santa. Enquanto chorava, ela se levantou do chão e voltou enquanto era apoiada por outras sacerdotisas. A propósito, eu virei minha cabeça porque senti um olhar pungente atrás da minha cabeça. Pude ver que Yayan e Koyan estavam olhando para mim como se estivessem olhando para uma nova máquina de lavar com garantia de qualidade. Por que estão olhando assim para mim? A senhorita Santa é tão gentil. Sou mesmo? Bem, seria bom se eu fizesse um aliado também. Pensando assim, olhei para o espelho novamente, e uma mulher que se destacava ainda mais do que eu apareceu na minha frente. Ela disse que o nome dela era Araceli. Lembrei-me de cabelo preto ser tão raro aqui. Como nunca ouvi falar de tal nome no romance original, ela provavelmente é uma figurante que foi descrita como uma adorável sacerdotisa. Enfim, o que fazer no futuro? Talvez mesmo agora, a princesa Saara estivesse ocupada estabelecendo uma base baseada em seu conhecimento futuro para se vingar da santa. Como posso morrer assim, mesmo depois de reencarnar? Não posso deixar isso acontecer. Não seria melhor fugir para o campo? Eu tenho um poder divino de qualquer maneira, então mesmo que eu trabalhasse como massagista ou terapeuta, eu teria uma ótima renda. Bom, agora que sei o que fazer, tive que fazer isso imediatamente. Nesse momento, ouvi um som de batida na porta. Do lado de fora, uma voz quente com um tom baixo soou. Bianca. Você está aí dentro? Oh não. Meu coração derreteu só de ouvir aquela voz. Não, não é isso. O dono dessa voz era o protagonista masculino, o Papa, Caim. Oh meu Deus, não há nada de bom em estar conectado com o protagonista masculino. Mas isso não significa que eu poderia mandá-lo embora, então não tive escolha a não ser deixá-lo entrar. Quando ele entrou em seu quarto, seus cabelos azuis e olhos cinzas me hipnotizaram. Era como se as luzes de todo mundo estivessem focadas apenas nele. Além disso, é uma pessoa legal também. O que comeu para crescer e ficar tão bonito? Bianca. O que há de errado? Não. Não é nada. Sério? Graças a Deus, isso é um alívio. Ouvi dizer que você está procurando um parfait de frutas ultimamente. Estou muito envergonhada. Quero me esconder. Eu li em um livro. Parece que a mulher come muito doce quando está estressada. Inacreditável. Um homem como ele realmente existe. Fiquei mais envergonhada de mim mesmo porque pensei mal dele. Não. Eu só estou comendo muito hoje em dia porque é algo delicioso. Estou feliz. Ele sorriu refrescantemente como se fosse realmente sortudo, mas ao mesmo tempo sua fina linha de olhos estava dobrada e meu coração se partiu ao mesmo tempo. Bianca. Vou visitar o local de peregrinação da República de Moliden. Gostaria de ir comigo? Claro. Ops, respondi sem saber. Não deveria ser assim. Pense nisso, o incidente não aconteceu lá? Eu me lembrei. O assassinato de pessoas conhecidas na República de Moliden. Na época, algumas pessoas foram mortas e feridas, e até mesmo o protagonista masculino, o Papa Caim, ficou gravemente ferido. No entanto, graças à interferência da princesa Saar, que sabia de todo esse incidente com antecedência, o evento foi evitado e o Papa se apaixonou por ela. Eu estava pensando calmamente, enquanto olhava calmamente para ele. Senhor Caim. Eu tenho algo a dizer. Há um ano, naquele dia. Foi o começo. A princesa Saar contou sua história a Seldão calmamente.
Era como se ela estivesse narrando a história de outra pessoa de uma forma ridícula. Foi por isso ele sentiu que seu peito foi esmagado depois de ouvir. Eu sabia de antemão o que ia acontecer naquele dia. Então, para salvar o Papa Caim, empunhei uma espada e tentei matar todos os assassinos em cena. No entanto, no momento em que a princesa Saar confrontou os assassinos, a Santa Bianca apareceu de repente e gritou: Princesa Saar, o que está fazendo? Por que está fazendo isso? Não, eu estou tentando impedi-los. A princesa tentou explicar a situação, mas sem sucesso. Até o Papa Caim, que apareceu logo após a Santa Bianca, também a olhava com uma expressão incrédula. O sempre tão doce Papa estava olhando com uma expressão fria que ela nunca tinha visto antes. Então, ele disse como se estivesse sinceramente desapontado. Como filha da deusa das estações e do tempo, você não tem vergonha do que faz. Eu queria impedir isso de acontecer. Posso perguntar como iria fazer isso? Como você sabia de antemão? Eu não saberia se Bianca não tivesse me lembrado de algo estranho. Qual é a razão pela qual conseguiu descobrir mais sobre este caso mais rápido do que eu, o Papa? Claro, ela não podia responder. Não podia dizer a eles que era uma regressora e sabia o futuro de antemão. Em primeiro lugar, acreditariam se lhes contasse. Naquele dia, fui privada de todas as minhas habilidades e status de filha de Deus. Foi engraçado, tentei corrigir o futuro por causa de Deus e do Papa Caim, mas tudo deu errado desde o início. Além disso, a princesa Saar disse que teve muita sorte de não haver vítimas graças à bruxa desconhecida que apareceu em cena e usou sua magia para erradicar o inimigo. Espere, uma bruxa? Iou Seldão pensou. Mas a biografia miserável da princesa Saar continuou. Ela fez o seu melhor para mudar o futuro, para salvar a todos, para recuperar suas próprias coisas com perdas mínimas, correu à loucura e moveu os pés rapidamente. No entanto, não adiantou. Santa Bianca incitou o imperador dizendo: algo está estranho, a princesa Saar sempre foi a causa do incidente, e quando Bianca disse ao melhor espadachim do mundo: estou com medo de lá. Ele imediatamente se levantou para resgatá-la. Tudo o que a princesa Saar havia planejado para o futuro desapareceu. Ela passou por todo tipo de humilhação ao ser incriminada e desprezada. Finalmente, até mesmo seu amado imperador virou as costas. Tudo isso aconteceu no período de um ano. Bem, vamos apenas dizer que esse é o meu pecado. Talvez Deus queira me dizer que o destino não pode ser mudado. Mesmo se eu viver minha vida novamente. Iou Seldão olhou para o rosto da princesa Saar que falou amargamente. Pensando nisso, a Santa Bianca se parece muito comigo. Depois de pensar por um longo tempo, Iou Seldão finalmente chegou em uma conclusão. Parece que esse pedido não será fácil. A situação era tão sombria. Claro, não era necessário salvar a princesa. Se ele fosse ao templo, poderia haver uma maneira de matar a santa. O nível dela é 99. A maior parte de sua habilidade é focada em defesa e cura, então seu poder de combate real não é diferente do das pessoas normais. Em outras palavras, se o Seldão decidisse lutar contra ela, ele venceria. Mas estaria tudo bem? E o Seldão ainda não sabe o que a probabilidade de Bianca faria se ele a matasse. Ela poderia reencarnar assim que fosse morta olhando para o fato de que era a única santa da deusa do tempo e estação, Kader. Realmente cheguei em um beco sem saída. Depois de pensar sobre isso por um longo tempo, Seldão decidiu desistir por enquanto e pensar na feiticeira desconhecida que o estava incomodando. Pelo que pôde inferir da história da princesa, a figura misteriosa aparecia como um vento sempre que acontecia um acidente e ela desapareceria rapidamente depois de reduzir ao máximo o número de vítimas. Também havia muita gente procurando por ela no Império. Perguntas como quem é, de onde veio, e como usou uma magia tão grande, podia ser ouvido em todo o Império. Disse que até um dos líderes masculinos, o mestre da torre, estava procurando por ela. No entanto, Iou Seldão poderia adivinhar quem era a feiticeira desconhecida. Ela era uma garota que conseguiu encontrá-lo além do tempo e do espaço e conseguiu vir aqui um ano antes em relação a ele. É você, não é? Araceli. O principal objetivo de Iou Seldão agora era encontrá-la. De Protagonistas capítulo 111. O aniversário de 20 anos da Santa Bianca se aproximava. O Império realizou seu maior banquete para comemorar seu aniversário.
O lustre glamouroso estava embutido com joias coloridas e espíritos orbitavam ao redor dele, e lâmpadas mágicas flutuando no ar iluminando o céu noturno. Este magnífico palco se desdobrava em luzes iridescentes, deslumbrando a todos que o viam. Todos os nobres do império se reuniram para ver o rosto da santa. É realmente lindo. Nunca vi um banquete assim desde que nasci. Além disso, é realizado para apenas uma pessoa. O boato sobre o anseio de Sua Majestade pela santa era verdade? Ei, cara, e se alguém te ouvir? E daí? É um fato que todos sabem. E mesmo as famílias reais de outros países não puderam deixar de ficar admiradas diante desse banquete que era mais luxuoso do que do aniversário do imperador. Quanto foi o orçamento? E tudo isso foi realizado apenas para uma mulher, o quanto o imperador a ama. Tudo bem. De repente, o salão festivo ficou em um silêncio mortal. Todos eles não podiam deixar de fazer isso por causa de uma presença. Era a Santa Bianca. Ela entrou no salão envolta em um vestido com uma bela harmonia de branco e dourado. Era um vestido que só podia ser usado pelas sacerdotisas da deusa do tempo e da estação. Mesmo que não usasse joias, brilhava mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo que não estivesse bem vestida, era mais glamourosa do que qualquer outra pessoa. Era como se todas as luzes brilhantes do mundo estivessem focadas nela. Enquanto caminhava com um passo gracioso em direção ao centro do salão de banquetes, 3 sacerdotisas a seguiam de perto. Sua Majestade. Você está aqui, Bianca. Bianca sorriu para o imperador. É um banquete para você. O governante do império, Serael, era um homem muito obsessivo. Ele tinha tudo o que Bianca queria dentro do palácio imperial. Foi algo que fez para, de alguma forma, agarrá-la para si mesmo. As joias mais bonitas. A estátua mais legal. A iluminação mais brilhante. A bugiganga mais cara. A foto mais romântica. O mais, o mais, o mais. Tudo o que tinha mais ligado ao seu nome em todo o império foi enviado ao Paço Imperial para a Santa. Toda vez que ela gostava, toda vez que ficava feliz, Serael ficava feliz também. No entanto, mesmo depois de tudo isso, Bianca ainda não demonstrou nenhuma reação. O coração do imperador parecia cada vez mais abafado a cada dia que passava. Ele realmente ansiava por ela. Tudo o que conseguia pensar todos os dias era uma maneira de torná-la sua. Vamos dançar uma música. Vossa Majestade, você não deveria dizer algo como senhorita. Você poderia dançar comigo? Eu não posso dizer isso. Então não vou dançar com você, Sua Majestade. Ela teve a coragem de dizer algo que poderia condená-la à morte em um instante, mas para a protagonista feminina estava tudo bem. Esse foi o pensamento que Seldão teve enquanto observava silenciosamente do canto do corredor. Enquanto comia, Seldão olhou para a princesa Saar Serenity, que estava sozinha na varanda. Sua figura era realmente lamentável. Foi realmente uma infeliz reviravolta dos acontecimentos. O aniversário da princesa e da santa coincidiu. Originalmente, ela poderia ter sido a protagonista que dançava no meio do banquete, abençoada por todos, segurando a mão de seu amado imperador e dançando com um lindo sorriso como uma flor. No entanto, apesar de sua aparência, ou de ser uma das figuras mais famosas de todo o império, ninguém prestou atenção nela. No entanto, aos olhos de Seldão, era natural. Por quê? A protagonista Bianca está usando a habilidade passiva Monopólio de Charme, SSS. Uma que superou ligeiramente a habilidade do Dharma Supremo, que irradiava seu charme. Ela estava usando uma habilidade dada pela correção do protagonista para absorver todos os encantos ao seu redor e torná-lo seu. Princesa. Você está bem? Não estou bem. Ela estava tentando evitar olhar para o imperador. Havia dedicado sua vida ao imperador e decidiu viver para ele novamente em sua segunda vida. Mas qual era o sentido de tudo isso? Ela se sentiu cética sobre sua própria existência. No entanto, Seldão não teve tempo de consolá-la. Em primeiro lugar, não tinha confiança para confortá-la. Ele valoriza mais a eficiência e se move por causa da caça. Mas estou feliz em saber o que está acontecendo aqui. A princesa Saar era uma regressora. Ela sabia das coisas que aconteceriam neste banquete. No entanto, um regressor estaria sempre um passo atrás do leitor. Um leitor saberia incondicionalmente sobre qualquer informação que o regressor não soubesse. Basicamente, o comportamento de Bianca é semelhante ao meu. Ela usaria qualquer tipo de informação para seu próprio benefício. Ela,
que já havia terminado de dançar com o imperador, agora dançava com Araun, o melhor mago do Império, bem como o mestre da torre mágica do Império. Oh, parece que você tem toda a galáxia em seus olhos hoje, Bianca. Você é realmente brega. Eu quero ser seu combustível. E o Seldão ouviu a conversa deles e tropeçou. Credo. Araun continuou, sem considerar as orelhas podres do bisbilhoteiro no canto. A propósito, quando é sua próxima atividade? O que está falando? Você não precisa fingir na minha frente. Sei que, aquela feiticeira que aparece sempre que uma crise atinge o Império e a resolve antes de desaparecer mais uma vez, é você. Eu já te disse, não sou eu? Não sabe que todos no Império sabem que é você? A feiticeira negra. Provavelmente, era o apelido de Araceli. Ela tinha cabelos pretos e sempre aparecia com uma máscara sempre que ocorria um incidente. E então desapareceria depois de resolver tudo com magia brilhante. Porém, houve um problema. Bianca também estava sempre no local quando o incidente ocorre. Também tinha um cabelo preto, e sua habilidade de monopólio de charme sempre atraía a atenção de todos. Por isso as pessoas confundiram as ações de Araceli com as de Bianca. Realmente, não sou eu? Não estava na história original. Não importa. De repente, seu parceiro havia mudado mais uma vez. Desta vez, foi Sodier, o melhor espadachim do mundo. Tendo vagado pelo mundo carregando seus arrependimentos, ele acidentalmente conheceu Bianca e se apaixonou à primeira vista. Eu peguei. Segure. Oh, este é o segundo coração da Fênix. Parece que esse cara é louco também. E o Seldon olhou atentamente para esses 4 líderes masculinos. Um cavaleiro sagrado, o Papa Caim, tinha um grande equilíbrio de ataque e defesa. Imperador Serael havia dominado a esgrima do Império, bem como a magia e tinha riqueza e fama. Feiticeiro-chefe do Palácio Imperial, Araun, causador de dano de longe alcance. O espadachim mais forte do mundo, Sodier, causador de dano corpo a corpo. Eram os personagens que poderiam ser movidos por Bianca através da probabilidade. O jeito dela de fazer as coisas se parecia muito com o de Seldão. Estava usando o conhecimento de outras pessoas contra si mesmas e levando-as à sua própria ruína. No entanto, enquanto Seldão executava todos os planos sozinho, Bianca estava passivamente parada. Os líderes masculinos eram os que se moviam por causa da probabilidade. Em outras palavras, os 4 eram a própria correção do protagonista. Mas, o que acontecera se o Seldão cancelar esse efeito? Para fazer isso, ele havia dito à princesa Saar de antemão que tinha que ir ao encontro de Araceli. Princesa. Como disse, ficarei fora por um tempo. Ok. E o Seldão sentiu que tudo o que poderia ser descoberto já havia sido descoberto. A melhor maneira de lidar com um regressor era usar as informações que eles tinham contra eles. Mas e se a outra pessoa tiver mais informações do que ela? O que ele deveria fazer? E o Seldão pensou que essa missão poderia ser bastante perigosa, mas ele não podia simplesmente voltar. Levou um ano de força vital para derrubar a parede dimensional por alguns segundos. Não achava que toda a força vital restante seria suficiente se decidisse desistir dessa missão e retornar. De qualquer forma, desde o momento em que recebi a primeira missão. Não, desde o dia em que estreiei como caçador há 16 anos, eu estava preparado para lutar por toda a minha vida. E o Seldão acalmou seu coração nervoso. Ele nunca havia lutado com total certeza de que poderia vencer. Então, essa tensão era parecida com o que sempre sentiu. Ele deve simplesmente criar um evento que nem mesmo o regressor conhecer. E o Seldão tirou bombas compostas e 4 de seu inventário. A princesa estava tomando seu champagne e olhando para fora do terraço. No jardim, sob a graça da neve, homem e mulher perambulavam aos pares. Seu coração estava vazio, depois que o Seldão, que sempre lhe contava alguma história ou ouvia sua própria história, partiu. Saar pensou consigo mesma que não precisava mais do carinho de outra pessoa, mas agora a solidão a estava enchendo novamente. Eu ainda não fui capaz de voltar aos meus sentidos. Algumas pessoas a chamavam de lunática. Outras a chamavam de bruxa. E outras a chamavam de serial killer. Havia também algumas que a chamavam de reencarnação do diabo. Tudo isso no período de um ano. Mas tudo o que fez foi tentar evitar que tantos incidentes ocorressem e prejudicassem os outros. No final ela foi culpada e falsamente acusada.
Era agora o inimigo público número 1 para o povo do Império. A razão pela qual pôde comparecer a este banquete foi por causa da consideração do imperador. Era por isso que ainda não conseguia se livrar de seus arrependimentos. No canto de seus pensamentos, tinha uma esperança de que talvez o imperador se lembrasse dela e ele pode de repente começar a fazer isso mais uma vez. Sua Majestade. Obrigado por me convidar para este banquete. A princesa ainda se lembrava que, em sua vida anterior, esse banquete era realizado exclusivamente para ela. O imperador naquela época tocou a bochecha de Saar com um sorriso caloroso e implorou por seu amor eterno. Mas quando ela voltou ao passado e veio a este banquete novamente, o imperador não era o homem que lembrava. Ah! 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 Aqueles olhos frios, aquele olhar como se estivesse vendo um inseto nojento. Ela só então percebeu isso. Sim, Sua Majestade ainda se lembra de mim. Talvez, em sua memória, ele só se lembrasse dela como uma cadela louca que tentou minar e assassinar a Santa Bianca. De alguma forma, uma risada sombria escapou de sua boca. A princesa Saar se questionou sobre qual imperador ela amava. Foi o de antes de regredir? Ou em sua frente agora? Ou ambos? E depois dessas perguntas, outra dúvida floresceu. Ela ainda amava o mesmo homem? Ou talvez estivesse apaixonada por outra pessoa? Se seu sentimento pelo imperador não passava de uma ilusão, por que se sentia tão infeliz? Pensou que talvez tudo tivesse dado errado desde o momento em que regressou. Até o som da sua risada é nojento. O que é tão engraçado? Vossa Majestade ainda é a mesma de antes. Ele ainda é o mesmo em minha memória. Que bobagem. Saara acenou com champanhe na mão e estreitou os olhos roxos. Porque você se parece um pouco demais com o homem que eu amei em minha memória. Eu me enganei por um tempo. Minha vida foi arruinada em troca dessa ilusão. Então não seria melhor parar agora? O que diabos essa garota louca está falando? Certo, então. A terra tremeu e um tremendo rugido atingiu o Palácio Imperial. Kugugum. Bang. O que está acontecendo? Um dos prédios atrás do lugar onde a princesa Saar estava de repente desabou. Em um instante, o rosto do imperador Serael ficou pálido. Caramba! Serael virou a cabeça apressadamente e, graças a isso, não conseguiu ouvir as últimas palavras de Saar. Sim, você tem que correr para os braços da mulher que ama. Assim como fez naquela época. Uma risada zombeteira escapou da boca da princesa Saar, mas ninguém neste lugar ouviu. Terrorismo. Quando Arayun entrou em pânico e correu para o centro do salão de banquetes, ele ponderou sobre o que estava acontecendo. Se esse terrorismo fosse causado por magia, ele, o mestre da torre mágica, teria notado, mas não sentiu nada. E no centro do salão de banquetes, onde todos os protagonistas masculinos se reuniam, é claro, a Santa Bianca estava sentada lá. O que diabos está acontecendo? Era um evento que ela não conhecia. Embora algo fosse acontecer no banquete, o incidente terrorista não era o único. Que diabos? Há uma coisa que ambos compartilham. O fato de que quando o futuro que conheciam começava a mudar, eles não podiam fazer nada. Nesse exato momento, Io Seldon estava deliberadamente mudando o futuro e fez isso para causar uma diferença nas informações futuras que ela possuía. Ele iria confundi-la e fazê-la desconfiar de seu próprio conhecimento. O trajeto original mudou, Bianca. Você tem que se levantar. Rápido. Não, espere. Eu não deveria sair deste lugar agora. Kugugung. Eclodiu uma explosão. Uma, duas, três vezes, continuou explodindo. Diferentes edifícios foram destruídos com cada explosão. Enquanto todos estavam confusos, o imperador gritou. Todos. Não saiam do salão de banquetes. Todos pararam. Vou em frente e resolvo. Este salão de banquetes é protegido por 7 camadas de magia, por isso é seguro. Por favor, fiquem aqui e esperem pacientemente. Sua Majestade irá resolver a situação pessoalmente. Viva Vossa Majestade! Depois que o imperador disse isso, ele torceu o corpo e se afastou do salão de banquetes. Então, Arayun falou, Bianca, eu preciso ir também. Então, por favor, fique aqui e proteja as pessoas. Hein? Eu? Agora não é hora de esconder sua magia. Ela é maior do que a minha, então você obviamente pode fazer isso. Eu não sei como usar magia. Há pelo menos 5 ou 6 terroristas. Como eles podem usar magia que eu não consigo detectar?
Senhor espadachim, vá para o norte, entendido? Vamos começar rápido. Os protagonistas masculinos começaram a correr para parar o terrorismo. Este fenômeno em si foi baseado na probabilidade. Existem tantos magos, guardas, cavaleiros e soldados neste mundo. Então por que os líderes masculinos sempre são aqueles que resolvem tudo? Porque os outros estão sempre indefesos. Claro, era para dar a eles a chance de mostrar seus poderes. Ainda assim, espere um minuto. Bianca, que foi deixada dentro do salão de banquetes, olhou ao redor com olhos sombrios. Não, você não pode ir. Ela nunca esperava que um ataque terrorista repentino aconteceria. No entanto, estava ciente, até certo ponto, de que havia mais um incidente que aconteceria aqui. Cerimônia de invocação de demônios. A essa altura, uma cerimônia de invocação de demônios teria ocorrido no porão do Palácio Imperial. No entanto, mesmo que Bianca tivesse conhecimento do futuro, não havia nada que pudesse fazer sozinha. Mas ela estava bem com isso. Porque, assim como na história original, a princesa Saar faria sua jogada. Ainda hoje, saquei uma espada por amor à sua majestade. O lugar estava pintado com o sangue de um demônio negro que empalideceu sob o luar. Ah, sua majestade, o imperador. Obrigado por me parabenizar pelo meu aniversário. Mas tenho trabalho a fazer. Pela sua felicidade e a do império. Porque essa também era minha felicidade. Bianca tinha certeza de que desta vez também, a princesa Saar faria isso. No entanto, o que está acontecendo? Bianca olhou para a princesa Saar Serenity, que ainda estava bebendo champanhe mesmo no meio desse caos. Não me diga que ela notou alguma coisa. Bianca não podia acreditar. Ela tinha certeza que a princesa não saberia nada. Mas então por que não se move? Ah, pensou, e se a princesa Saar não se mudou para cá? Os 4 protagonistas masculinos não estavam aqui para protegê-la. Além disso, ela nem é a feiticeira negra em que eles acreditam. Fuja. Bianca correu em direção à porta. Em sua mente, não havia nada além do pensamento de sair deste lugar. Se não, senhorita santa, por favor acalme-se. Sua majestade ordenou que a senhora não deixasse o salão de banquetes. Os guardas e cavaleiros não a deixaram passar. A porta estava firmemente bloqueada. Então, Bianca disse com um rosto pálido. Movam-se, saiam do meu caminho. Eu tenho que sair também, não. Esta é também a ordem de sua majestade. Vamos tentar o nosso melhor para protegê-la. Nunca deixaremos que a senhora, o demônio acordou, oi. Ao mesmo tempo que o grito de Bianca, o chão do salão de banquetes começou a rachar estrondo. Começou a desmoronar. É por isso. Agora cale a boca e mexa-se. Quando Bianca estava ocupada tentando passar pelo guarda confuso, a princesa Saar Serenity finalmente desembainhou sua espada com um leve sorriso no rosto. Então, ficou assim. Originalmente, ela pretendia caçar o demônio o mais silenciosamente possível para que ninguém notasse, mas seu dão a impediu de fazê-lo. O mais tarde possível, muito, muito tarde. Espere até que todos estejam cientes da existência do demônio, ok? Entendeu? Como posso fazer algo assim quando sei o que vai acontecer com antecedência? Não tenho certeza, mas vou fazer. E neste exato momento, a princesa Saar foi capaz de perceber a importância de Seldão. Parece que você quer levar a santa ao extremo. Se for este o caso, ela ficaria feliz em aderir às suas palavras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.